No Jornal Banqueta desta sexta-feira, você vai rever os destaques da semana. Sinalização em área de prova atrapalha desempenho dos candidatos na hora do exame de direção. Jovem de 21 anos é morto a tiros no bairro Bela Fama. Reajuste acumulado de passagem assusta usuários do transporte público. Bairro de Nova Lima é abastecido com água imprópria para o consumo humano. Taxistas de Nova Lima reclamam do aumento do número de assaltos na cidade. E ainda, Lagoa dos Ingleses é palco para o Festival de Verão, com direito a atrações internacionais. Veja agora no Jornal Banqueta. Você já ouviu a expressão dirigir é fácil, tirar carteira é difícil? Pois é, esta fala ganha sentido quando se pensa na área de exame de direção em Nova Lima. Há reclamações sobre a sinalização do espaço onde os candidatos a motorista fazem a prova. Nova Lima tem espaço exclusivo para o exame de direção. O local compreende todo o bairro Oswaldo Pena 2, no centro da cidade. Mas, apesar do privilégio de ter um local próprio para fazer as aulas e o exame, os candidatos à carteira de motorista enfrentam um problema que fica maior ainda na hora da pressão da prova. A sinalização de trânsito não ajuda. Aqui falta sinalização, porque eles vieram aqui, fizeram a sinalização completamente errada. Falta apoio do poder público para a gente, que a gente não tem apoio nenhum, nós não temos um banheiro, nós não temos estrutura, uma infraestrutura nenhuma, nada. Então falta isso para a gente, com sinalizações erradas, tanta coisa errada aqui. Infelizmente nós não podemos participar, não somos convidados a participar. Neste trecho do percurso, uma situação inusitada. A faixa de pedestres termina aqui, no centro da via. Deste ponto até o outro lado da rua, não tem sinalização. Uma dificuldade recorrente enfrentada pelos candidatos é a falta da linha divisória de fluxo oposto. Ela indica as vias que são de mão dupla e as áreas em que a ultrapassagem é permitida ou não. Sem a sinalização, o candidato fica prejudicado na hora do exame. Faz uma grande diferença. A gente vem com um número muito grande de aluno reprovado. Isso pesa na carga horária da gente na autoescola, pesa no bolso do aluno, pesa para a gente dar aula, porque a gente tem muito aluno para trabalhar, não consegue trabalhar com tudo, tendo em vista o grande número de alunos reprovados que a gente tem. Hoje, se a gente tivesse uma sinalização melhor, com certeza nós teríamos um maior número de aprovação, aquilo que o Detran cobra. São pessoas completamente competentes, as pessoas que trabalham aqui, os examinadores são competentes, mas infelizmente nós esbarramos numa situação que pagaram para fazer uma pintura aqui, uma sinalização, que completamente errada. O aluno não vai saber, ele vai ter essa dúvida sim, porque não tem a faixa divisória. A gente trabalha aqui sempre mostrando para o aluno que nós temos noções e sabemos onde que ela está. Mas o aluno, como ele vem agora, começando agora, nós não conseguimos mostrar isso para ele, porque não tem aqui para visualizar. A gente precisava que isso fosse revisto para que a gente pudesse melhorar esse tipo de situação aqui. A Prefeitura de Nova Lima informou que a área de exame foi revitalizada recentemente e que não há registros de queixas sobre a sinalização no local. Mas, em caso de reclamações, a pessoa deve ligar para a Secretaria de Segurança, Trânsito e Transportes no telefone 3581-2121. 3581-2121. Um homem foi morto no bairro Bela Fama com 4 tiros na sexta-feira da semana passada. A vítima foi atingida por uma arma calibre 38 no pescoço, nas costas e na cabeça. O crime aconteceu por volta das 5 horas da tarde, à rua Rio Doce. A vítima, de 21 anos, morador do bairro Alto do Gaia. Bom, a informação que nós recebemos através do 190 foi de que uma pessoa havia sido alvejada com alguns disparos de arma de fogo na cabeça. Imediatamente nós mandamos a viatura para o local, né? A vítima ela tinha algumas passagens pela polícia militar, por receptação, por desobediência, mas nunca havia sido presa ainda por envolvimento ao tráfico ou ocorrências mais graves, né?
A princípio, então, a gente está buscando as informações para tentar aí identificar os responsáveis por esse homicídio. Ainda segundo a Polícia Militar, um Fiat Uno prata, modelo novo, chegou à Rua do Crime com 3 ocupantes, incluindo o Aleph, a vítima. Lá, ele desceu do veículo e chamou por Edson, conhecido como Branco, que supostamente estava na residência da mãe dele, mas Branco não foi localizado. Foi nesse momento que outro ocupante do Uno em que Aleph estava desceu do veículo e atirou contra ele, que morreu na calçada. Até o momento não houve prisões e o caso está sob investigação. O reajuste de 16,63% na tarifa de ônibus no acumulado de 2014 assustou os usuários do transporte público intermunicipal. Para alguns, o ano começou com demissão por causa do aumento. O preço da passagem de ônibus aumentou 2 vezes em 2014. Em maio, subiu 7,5% e em dezembro aumentou mais de 8%. Para o novalimense ir a Belo Horizonte, por exemplo, tem que desembolsar pelo menos R$ 4,50. Um custo que faz diferença no fim do mês e na hora da contratação em outra cidade. O que esse gasto representa no seu salário? Um gasto muito grande, né? Porque o desconto é bastante no meu salário. Eu acho absurda. Absurda pelo salário, por tudo, né, que nós temos aí, a passagem é muito cara. Meu patrão me dispensou por causa do preço da passagem. Comparada com o salário que a gente ganha, com o custo de vida, né, incluindo no total, é muito cara a passagem. Tudo acaba ficando para as pessoas que ganham menos. Então, a população está ficando muito sacrificada. Está tendo quase que pagar para trabalhar. A gente que é trabalhador acaba perdendo o emprego por causa do aumento abusivo das passagens. Muitas pessoas não têm condição de pagar a passagem, né? O salário mínimo não compatível, né, com o aumento da passagem, muita gente fica na mão, né? Aí dá muito desemprego, né? Porque empresa pequena eles ficam sem querer arcar, né? Aí fica complicado. E é muito cheio o ônibus também, eles não melhoram, né? E o aumento da passagem só vai aumentando e a qualidade só diminuindo. As promessas não são cumpridas, né? Então desanima, né? Dá um sentimento de impotência, desânimo mesmo, com todos, né? Mas entregar para Deus, né? E a vida segue. O aumento da tarifa, por enquanto, é realidade apenas para o transporte público intermunicipal e abrangeu as cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Mas o volume do reajuste impactou diversos setores da economia em uma conta que vem sendo acumulada desde 2013. Esse aumento de 16,63%, no meu entendimento, é para poder repor às empresas o que não aconteceu em 2013. Então, as manifestações que aconteceram em 2013 contra o aumento da passagem durante a Copa das Confederações fez com que os governantes no Brasil segurassem o preço das passagens e agora a gente está pagando o preço por isso. O aumento na tarifa do transporte público tem efeito cascata sobre diversos setores, sendo que a população sente um impacto primeiro e com maior força. A gente tem 2 riscos. A gente tem o risco para a população, a gente tem o risco para os empresários. Para o empresário é muito claro, quando você aumenta o vale transporte, consequentemente está aumentando o custo com o pessoal deles, o que aumenta o custo total da empresa e isso faz com que ele perca lucratividade. A população que recebe o vale transporte, teoricamente, é muito pouco impactada, a não ser quem foi demitido, né? Agora, quem paga a sua passagem no dia a dia, ela tem o poder de compra dela reduzido, porque ela está deixando de comprar outros bens da sua cesta de consumo para arcar com esse aumento abusivo acima da inflação com transporte público. O Ministério Público entrou com uma medida cautelar na Justiça e suspendeu na última sexta-feira o aumento da tarifa em Belo Horizonte. Agora, uma ação principal será encaminhada ao Poder Judiciário para corrigir a taxa. Nesse cenário inflacionado, o conselho do economista é para que a sociedade se posicione de forma consciente. No meu entendimento, esse aumento é um conserto
da manobra política de 2013, das eleições de 2014, e a população vai pagar por isso. Então, infelizmente, o brasileiro ainda paga muito pelos erros dos nossos governantes. Agora, a população não tem muito o que fazer. Ela tem dois caminhos. Ou ela vai para o enfrentamento com manifestações, reclamando, abrindo, solicitando formalmente documentos e tudo que comprove isso, e ele tente barrar de acordo com o direito de defesa do consumidor e outras estratégias que a população pode tomar. Ou então ela vai ter que mudar sua cesta de consumo, deixar de consumir alguns bens para poder conseguir pagar o seu transporte público. No próximo bloco, bairro de Nova Lima é abastecido com água imprópria para o consumo humano. Nossa, bonita essa história. Não é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira? Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. E um país jovem que vai se conhecendo também através dos seus filmes, né? Acho que o público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas, né? Não é só a tela do cinema também. Né? Tem as séries que chegam a qualquer lugar. A gente produz praticamente mais de uma centena de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. Audiovisual brasileiro, grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal. O Brasil de Todas as Telas é o maior programa de financiamento ao audiovisual da história do país. Oferece uma linha inédita de investimento para a produção de conteúdos destinados às TVs públicas, no valor de 12 milhões de reais por região, totalizando 60 milhões. Serão produzidas 260 horas de programação em séries de ficção, documentário e animação para os públicos infantil, jovem e adulto. Se você é produtor independente, inscreva-se até 26 de fevereiro. Saiba mais no site do FSA, Ancine e Governo Federal. Já pensou em apoiar um grande projeto? Agora as empresas em Nova Lima têm a oportunidade de aliar a sua marca a um canal de TV com conteúdo diversificado para atender às expectativas do público nova-limense. A TV Banqueta traz essa proposta pautada na imparcialidade com responsabilidade social. Apoie essa ideia. Ligue 31 3694 2926 e saiba como participar. TV Banqueta, o canal do povo. Caixa d'água comunitária mantida pelos próprios moradores e água proveniente de uma nascente. Essa é a realidade dos moradores do bairro Campo do Pires. Lá, a comunidade não tem acesso à água tratada e pede socorro por causa da situação. Esta é a principal via de acesso ao bairro Campo do Pires, uma região com aproximadamente 40 famílias e muitas reclamações. Falta de pavimentação, transporte público insuficiente, animais soltos nas ruas, não fiscalização dos lotes para manutenção dos mesmos e um problema que tem deixado os moradores muito preocupados: a não existência de tratamento de água. Antes de chegar à casa dos moradores, a água passa por tubulações improvisadas e por canaletas a céu aberto. No percurso, o risco da água entrar em contato com animais mortos, fezes e outras substâncias contaminantes é grande. Lama, que entope sempre, a gente aqui tem que subir para poder desentupir. Na época de chuva, a gente abre a torneira e é barro puro. Aquela água barrenta mesmo, que é imprópria totalmente para o uso, para lavar roupa, sabe? Não tem condição de usar. 2 caixas d'água fecham um complexo que abastece o bairro Campo do Pires. A manutenção e limpeza dos reservatórios são realizadas pelos próprios moradores, que reclamam de os recipientes estarem em terreno particular e sujeitos até a entrada de insetos e animais pequenos. Sempre quando a gente vai dar manutenção, a gente levou a máquina para marcar, né, para registrar o que está acontecendo com a nascente. Aí encontramos lá várias fezes de cavalo, né, e outras coisas, né, bicho quando morre, já aconteceu de cavalo morrer, e a gente estava ingerindo essa água aqui há um tempo atrás. Um laudo da Prefeitura de Nova Lima confirmou que a água é imprópria para o consumo humano. O resultado constatou a presença de uma bactéria que se desenvolve nas fezes.
Foi em dezembro que fez essa coleta, né? E a gente está com um laudo aí que apareceu o Escherichia coli, que realmente é uma água que não tem condição de ser consumida. Meu filho ficou 15 dias com disenteria. E eu gastei, né, e tal, e por isso que eu pedi essa análise dessa água, impossibilitada de consumo. A gente fica indignada com isso, porque o IPTU, o carnê do IPTU, chega aqui todo ano, sabe? Aí eles reconhecem o bairro, mas para fazer um benefício para a gente, eles não reconhecem. A gente espera, né, há muito tempo, na verdade, que eles venham e tomem uma decisão. No decorrer de 2014, a Prefeitura de Nova Lima e a Copasa entraram em acordo para resolver a questão do tratamento de água no bairro Campo do Pires. Na época, foi decidido celebrar um convênio com recursos da Copasa e da Prefeitura para fazer uma obra que levaria água tratada para a região. Mas até o momento, o convênio não foi oficializado. Agora, a concretização do acordo depende das decisões da nova diretoria da Copasa. Taxistas de Nova Lima reclamam do aumento do número de roubos no município. A sensação de insegurança gera medo nesses profissionais que não sabem se vão retornar para casa depois do trabalho. Segundo o presidente da cooperativa Nova Táxi, Mauro Torres, há cerca de 3 meses ele percebeu o aumento no número de assaltos a taxistas. São os assaltos à mão armada, porque na verdade hoje chega um passageiro, entra dentro do seu carro, te pede para levar, por exemplo, num determinado bairro. Nesse trajeto aqui lá, o passageiro vai anunciar um assalto. Fala assim, ó, isso é um assalto, perdeu. A palavra-chave é perdeu. O que o taxista tem que fazer? Tem que parar, entregar dinheiro, entregar telefone celular e às vezes entregar o carro, igual aconteceu no último aqui, sábado e domingo. Então, o que acontece? Mas está crescendo assustadoramente a respeito de assalto a taxista na cidade de Nova Lima. Um taxista que não quis se identificar foi assaltado na noite do dia 30 de dezembro e registrou o boletim de ocorrência. Mas os responsáveis pela ação ainda não foram presos. Um casal chegou até o meu estacionamento, pediu uma corrida até um bairro. Chegando lá neste bairro, eles anunciaram um assalto, onde eles estavam com uma arma e onde eles pediram todo o meu dinheiro e também o meu celular. Não satisfeito, ele também pediu a minha carteira, onde todos os meus documentos também foram levados. Mais algumas coisas lá em relação ao cartão, a outros cartões, e por volta de R$ 130 em dinheiro. Para os taxistas, a fiscalização do serviço é fundamental à segurança. Nós temos observado que todo final de ano o policiamento nas cidades, não só em Nova Lima, ele aumenta em bom número. Porém, em Nova Lima, que eu posso dizer que é aqui que eu moro e trabalho, o policiamento vem desde cedo até mais ou menos às 20. São pouquíssimas viaturas que a gente vê rodando, né? Inclusive, quando eu fui assaltado, eu questionei com a pessoa que me atendeu lá na Polícia Militar. Eu falei para ele, olha, mas aqui no pátio tem mais de 30 viaturas e não tem uma viatura para me atender assim mais rápido, que de repente a gente consegue a localizá-los. Ele disse que só tinha 2 na ativa. Fiscalização. O que tem que fazer com a classe é fiscalizar. Tem que fiscalizar o passageiro, não é motorista. O motorista é todo documentado, todo certinho, todo em dias. Então nós temos que voltar àquela tese, fazer blitz, parar, conferir, olhar tudo direitinho, passageiro e fiscalizar. Tem que fiscalizar. A Polícia Militar informou que de janeiro de 2014 a janeiro desse ano foram registrados 7 casos de assalto a taxistas, sendo que nos últimos 3 meses foram 4 ocorrências. Devido ao aumento nesse período, a Operação Para Pedro, que realiza blitz para identificar taxistas e passageiros, foi implantada novamente.
A partir dessa semana, a Polícia Militar informou que também está aberta para ouvir os taxistas e resolver o problema em conjunto. A Prefeitura de Nova Lima foi procurada para falar sobre o problema, mas até o fechamento dessa edição não houve resposta. Fim de semana com sol e calor em todo o município de Nova Lima. Na madrugada, temperatura mínima de 20 graus e à tarde a máxima deverá ficar entre 31 a 32 graus. Não há previsão de chuvas, a massa de ar quente continua fazendo bloqueio à chegada de frentes frias. O Festival de Verão de Nova Lima promete agitar a Lagoa dos Ingleses com atrações imperdíveis. Não sabe o que fazer nesse final de semana? O Festival de Verão na Lagoa dos Ingleses é uma opção para aproveitar o período. O evento reúne música, esportes, gastronomia e arte. Entre 1 da tarde e 11 da noite no sábado, o surf music americano Donovan Frankenreiter sobe ao palco. E no domingo é a vez de Julian Marley, o quarto dos 7 filhos de Bob Marley, que visita Minas pela primeira vez. Além das 2 atrações internacionais, 8 bandas mineiras se apresentam no evento. Os destaques ficam com o rapper Flávio Renegado e a banda Pequena Morte. Os ingressos estão sendo vendidos pelo valor de R$ 25,00 para o sábado e R$ 50,00 para o domingo. A compra pode ser realizada pelo site simpla.com.br/Festival de Verão. simpla.com.br/Festival de Verão. O Jornal Banqueta de hoje termina aqui. Você pode rever esta edição na internet pelo site tvbanqueta.com.br. Fique agora com o Espaço Câmara e logo após, no Cine Banqueta, assista ao filme Os Sobreviventes dos Andes, baseado em fatos reais. Obrigada pela companhia.